Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Na última semana eu fiz um vídeo sobre a preparação para os exames, mas hoje venho-vos dar dicas sobre o que fazer enquanto estamos no exame. A primeira, muito importante, façam isto em todos os testes, todos os exames. Sublinhar a parte do enunciado que é realmente a pergunta, que é realmente aquilo que vos estão a pedir. Ou seja, destacar mesmo o que é que a pergunta vos está a pedir. Assim não corremos o risco de responder a algo que não foi pedido ou de adicionar palha desnecessária. Há regularmente umas questões que são tão complexas e são tão grandes que a pergunta realmente fica perdida no meio daquele texto gigante que é a questão, e aí muitas vezes chegamos ao final do enunciado e não fazemos a mínima questão do que é que eles pediram. Portanto, releiam o enunciado 2, 3 vezes e sublinhem tudo o que eles pedem. Em segundo lugar, algo que eu acho realmente que nunca não fiz. Enquanto estão a ler o enunciado, se vos vierem certas palavras-chave ou certos exemplos à cabeça, escrevam-os ali ao lado numa letra muito macarrónica, desde que vocês entendam o que é que escreveram ou que vos dê pelo menos uma ideia. Enquanto estão a ler o enunciado, escrevam tudo o que vos vem à cabeça sobre aquele tema. Assim vocês vão esvaziando o vosso cérebro e não correm o risco de vos dar uma branca quando chegarem ao final da questão e já não saberem qual era a palavra em que estavam a pensar. Portanto, uma palavrinha, uma frase, um exemplo, escrevam mesmo tudo ao lado. Os enunciados dos meus exames, especialmente português e história, pareciam um autêntico bloco de notas, porque enquanto eu estava a ler a pergunta, se eu lesse, por exemplo, no exame de História da Arte, o movimento tal, eu, antes de continuar a ler a questão, ao lado, eu escrevia todas as características, escrevia a data, escrevia autores, escrevia tudo mesmo, porque assim eu tinha a certeza que não me ia esquecer de nada quando acabasse a questão. Até para não falar que se vocês forem escrevendo as tais keywords ao lado, essas podem ser as únicas coisas que vocês sabem sobre aquela resposta, mas são essas palavras que vos dão os pontos, e 2, podem desenvolver de qualquer forma à volta dessas palavras, mas quando elas vos vierem à cabeça, escrevam-nas. Porque me chegou a acontecer algumas vezes que eu me lembrei dessas palavras todas enquanto estava a ler o enunciado e quando acabei não me lembrava de nenhuma e depois eu perdi 20 minutos do exame, chateada comigo própria porque eu tinha aquela palavra na ponta da cabeça e eu tinha a dito mentalmente e naquele momento não me conseguia lembrar dela. O que nos leva à minha terceira dica: se vocês estudaram até muito tarde no dia anterior, ou isto mais para testes, mas se vocês estavam com o livro na mão antes de entrar na sala e têm imensos fatos ali mesmo à saída da vossa cabeça, assim que receberam o enunciado, não façam nas folhas de rascunho, senão as pessoas vão pensar que vocês fizeram cábulas. Tudo o que está ali na ponta da cabeça, escrevam tudo. Mesmo que não venha a ser preciso no teste, vocês esvaziam a vossa cabeça e deixam de ter essa preocupação dessas últimas coisas que vocês estudaram e assim vocês têm a certeza que não se vão esquecer daquelas coisas. Agora, a super importante gestão do tempo. Comecem por ver em quantas partes está dividido o teste e façam assim uma estimativa de tempo que podem passar em cada uma das partes. Claro que vai haver partes mais difíceis que outras e que vos vão roubar mais tempo, mas tenham assim em mente uma média do tempo que vão precisar para cada parte. Se ficarem presos numa questão durante muito tempo, passem à frente. Porque o mais provável de acontecer é que mais à frente, enquanto estão a ler outra questão ou enquanto estão a escrever outra resposta, vos surja, assim, out of nowhere. Não se esqueçam, se ficarem presos numa questão e passarem à frente, sinalizem essa questão. Porque se forem como eu e assim um bocadinho distraídos, vocês se calhar vão se esquecer que não responderam àquela questão. E agora algo que todos os professores dizem, mas levem isto a sério: quando chegarem ao final do teste, se ainda vos restar tempo, se não forem como eu sempre fui daquelas pessoas que só acabava o teste ou o exame ali mesmo na hora de acabar. Mas se vocês costumam ter tempo quando acabam os testes ou o exame, vejam todas as vossas respostas e revejam a forma como estão escritas, porque muitas das vezes a resposta em si está certa, mas tem tantos erros ortográficos que quase nem é perceptível. E não desprezem a pontuação, porque a pontuação é muito importante para perceber o que é que vocês estão a tentar dizer. E por fim, esta dica pode parecer um bocado estúpida, mas eu tenho uma razão para a dizer, que é: folheiem completamente o enunciado do exame, completamente, porque houve um exame em que eu não virei a última página e pensava que já tinha acabado o exame e não tinha, ainda me faltavam 2 perguntas e eu não fiz essas 2 perguntas porque me esqueci de virar a página. Portanto, aprendam com os meus erros e vejam todas as folhas do exame assim minuciosamente para não vos faltar absolutamente nada. No final do exame, façam também assim uma pequena vista de olhos, onde têm tipo o enunciado de um lado e as vossas respostas do outro, e vejam tipo, ok, exercício 1 está aqui, exercício 2 está aqui, exercício 3 está aqui, porque assim vocês têm a certeza que não se esqueceram de responder a nenhuma questão. E por último, prestem atenção à cotação de cada pergunta, porque com certeza não vale a pena perder meia hora de um exame numa pergunta que vale meio valor, se depois estão a tirar essa meia hora a uma pergunta que vale 3
3, 4 valores. Portanto, sempre que vocês começarem a sentir alguma dificuldade numa pergunta, vejam qual é a sua cotação e se realmente não for muito, não vale a pena ficarem parados nessa, avancem e se tiverem tempo no final, voltam àquela. No entanto, se vocês ficarem parados numa pergunta e ganham mais, não desistam logo, fiquem lá mais um bocadinho a pensar. Dica muito random, não se esqueçam que muitas das vezes as respostas de escolha múltipla têm palavrinhas e têm pequenos pormenores que vocês podem usar para responder a outras perguntas de desenvolvimento. E pronto, foi este o vídeo. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!